Olá pessoal, tudo bem? Eu sou o professor Jordão e hoje eu vou falar sobre o infravermelho ou radiação térmica. Pessoal, radiação eletromagnética com comprimento de onda entre 700 nanômetros e 1 milímetro e com frequência entre 300 GHz e 40 THz é chamado de radiação infravermelho ou radiação térmica. Por que tem esse nome? Então temos aqui um espectro eletromagnético, aqui na esquerda temos pequenos comprimentos de onda e alta frequência. Conforme você se move para a direita, tá vendo que a distância entre aqui duas cristas de onda aumenta? Então está aumentando o comprimento de onda e diminuindo a frequência. Comprimento de onda e frequência são inversamente proporcionais. Então, quando você aumenta o comprimento de onda, aumenta a distância entre duas cristas, você diminui a frequência e vice-versa, ok? Ó, então, quando você vai para a esquerda aqui, ó, as cristas estão mais próximas, está diminuindo o comprimento e aumentando a frequência. Então, radiação gama é frequência bem alta, certinho? Já as ondas de rádio têm frequência baixa, mas comprimento de onda grande. Bom, essa faixa aqui colorida, chamada de visível, é o que nós conseguimos enxergar. Então, todo espectro eletromagnético, nós enxergamos somente esse pedacinho. Então, por que a radiação térmica, que é chamada de infravermelho, tem esse nome? Porque, em termos de frequência, ela está abaixo da luz vermelha, ok? Então, ela tem um comprimento de onda maior que a luz vermelha, mas tem uma frequência mais baixa. Por isso que é chamado de infravermelho. E dentro do infravermelho, você divide aqui em várias partes, né? Você tem o infravermelho próximo, que é o mais perto do vermelho. Você tem o médio e o mais longe, né? O mais distante aí do vermelho, o longo. Bom, prosseguindo aí, pessoal. Quem descobriu isso foi o William Herschel, né? Um astrônomo inglês. Ele era de origem alemã. E aí ele fez o seguinte, ó. Ele pegou um espectro eletromagnético de alguma coisa, né? Então, ele passou a luz de alguma coisa por um prisma que decompõe a luz, então ele teve esse espectro colorido aqui, ó, que vai do violeta até o vermelho. Bom, ele pegou um termômetro de mercúrio e colocou ali, ó, próximo do vermelho, mas não no vermelho, e percebeu que a temperatura é mais alta do que no vermelho nas demais cores. Então ele percebeu, né, ele sacou que tinha um tipo de radiação que ele não estava vendo aqui perto do vermelho e foi chamado de infravermelho, né? Então, em 1800 ele descobriu isso aí. Então, ao descobrir isso, percebeu-se, né, que usando o equipamento que mede temperaturas, você consegue criar uma imagem térmica do ambiente, né? Cada elemento do ambiente tem uma temperatura diferente. Pegando essas diferentes temperaturas, você consegue construir uma imagem térmica do ambiente. Então temos um exemplo aí, ó, imagem térmica aí de um corpo, ó. Temos aqui a foto de um cachorro, né, tirada usando uma câmera térmica, né. Então cada parte do cachorro tem uma temperatura diferente e ao usar essa informação e construir uma imagem, você tem isso aqui, ó. Você tem aí a silhueta do cachorro, né, você identifica os olhos, a boca, né. Então tem as partes mais quentes, estão em cores mais claras, e as partes mais frias em cores mais escuras. Então tem uma escalinha aqui em Fahrenheit, aí o pessoal da Wikipédia colocou aproximadamente uma escala em Celsius aqui para termos uma ideia. Então as partes mais brilhantes aqui por volta de 35 graus Celsius, as partes mais frias aqui mais próximos do 20 graus Celsius. Então isso aqui pode ser muito útil, né? Você tem óculos especiais que os militares usam, então eles conseguirem enxergar um inimigo escondido no meio do mato, porque o inimigo, à noite, né, estaria mais quente que a vegetação à volta dele. Dá para você também criar imagens térmicas do corpo para saber se está com febre ou não, e assim por diante. Bom, no dia a dia, né, você tem um termômetro aí bem comum, um termômetro de infravermelho, usado em hospitais para medir temperatura. Você encosta isso aqui na testa, o corpo da pessoa está emitindo radiação térmica. Qualquer corpo acima do zero absoluto, que é menos 273, graus Celsius, emite radiação térmica, ok? Quanto maior a temperatura, maior a radiação térmica. Então, aqui dentro do aparelho tem um sensor
que capta esse infravermelho, essa radiação infravermelha e faz os cálculos e diz qual é a temperatura. Então, quanto mais perto do corpo, melhor a leitura. Por isso que o ideal é encostar na testa, ok? Isso não faz mal para a pessoa. A pessoa está emitindo radiação térmica, isso aqui só está captando a radiação térmica, ok? Eles têm aqui um laser, né? Mas é um laser vermelho só para a pessoa saber de onde está vindo a radiação térmica que o aparelho está medindo, né? Tem uns aparelhos desse tipo mais sofisticados, né? Que você coloca dentro do ouvido para fazer uma leitura mais precisa da temperatura interna do corpo humano aí. Bom, muito usado em astronomia. Astronomia você capta a luz visível que os corpos emitem, mas tem corpos que você nem consegue enxergar porque eles estão emitindo infravermelho ou outra forma de radiação, como ultravioleta, raio-x, radiação gama. Então você tem vários tipos de observatórios astronômicos, seja em solo, seja no espaço. E você, com esses diferentes telescópios, você pega e observa o céu em diferentes comprimentos de onda ou em diferentes frequências e consegue de repente ver coisas que ninguém está vendo num telescópio normal. Então você pode fazer uma imagem infravermelha do universo, uma imagem usando sinais de rádio, ultravioleta, raio-x e assim por diante. Então aqui, ó, a nebulosa da Hélice, composta de conchas e discos gasosos inflados por uma estrela moribunda parecida com o Sol. Então uma estrela parecida com o Sol chegou no final da sua vida, ela se dilatou, virou uma gigante vermelha e a maior parte dos seus gases, né, que compõem essa estrela, acabam se perdendo para o espaço e acaba ficando só, dependendo do tamanho da estrela, se for parecida com o Sol, vai ficar só uma estrelinha pequenininha, esbranquiçada, chamada anã branca aqui, ok? Então esses gases vão se espalhar pelo espaço aí. Bom, essa imagem aí foi feita pelo telescópio espacial Spitzer em infravermelho, tá? Então os comprimentos de onda usado aqui, ó, 3,2, 4,5 e 8 microns. Microns vem de micrômetro, tá? Milionésima parte aí do metro. É uma forma de você medir comprimento de onda. Pode usar nanômetro, micrômetro, milímetro e assim por diante. E para cada comprimento de onda foi atribuído uma cor para compor essa imagem e você poder visualizar aquilo que normalmente os olhos não conseguem ver. Bom, você pode criar uma imagem térmica do ambiente. Então uma pessoa, por exemplo, que entra num recinto, você pega a imagem térmica do corpo dela e dá para saber a temperatura das diferentes partes do corpo dela. Se ela tiver uma temperatura aí muito acima de 37, sinal que essa pessoa está com febre. É um jeito de identificar uma pessoa doente entrando num prédio. Então isso seria muito útil, por exemplo, na epidemia de Covid, ok? Bom, continuando aí. Uma curiosidade, né? Tem vários equipamentos nossos de comunicação que usam infravermelho. Por exemplo, o controle remoto da sua TV ou de qualquer equipamento, normalmente é um controle de infravermelho. Então ele tem lá um LED que emite um infravermelho e nós não enxergamos isso. Ué, mas como é que eu estou vendo aqui ele brilhar? Porque a pessoa pegou uma câmera digital, pode ser até o seu celular consegue fazer isso, tá? Então o sensor da câmera digital do seu celular, por exemplo, ele consegue captar infravermelho próximo. Então, como isso aqui está emitindo infravermelho próximo, então ele consegue visualizar, é por isso que você está vendo o controle remoto piscar aqui. Você normalmente não veria isso, mas usando uma câmera como a do celular você conseguiria ver isso. Então é usado aí para comunicação. Bom, falando em telescópio, né? O telescópio espacial aí lançado nos últimos meses aí, no ano passado, né? Ele é chamado de James Webb, é o maior telescópio espacial feito até o momento, bem maior que o Hubble, ok? Ele tem vários espelhinhos aqui. E esse telescópio é especializado em criar imagens do universo usando informações de infravermelho. Então você aponta ele para diferentes regiões do espaço e aquilo que você não vê ou não via com muita nitidez, você consegue ver porque ele cria uma imagem da radiação térmica emitida pelos diferentes corpos do universo, né? Então esse James Webb aqui vai tornar possível criar imagens fantásticas do universo, aí, uma revolução aí no estudo da astronomia. Bom, pessoal, chegamos ao final aí. Obrigado pela sua atenção, ok? Se você gostou, curte aí,
compartilha esse vídeo, se inscreve no canal. Toda semana eu trago um ou mais vídeos sobre física, astronomia, ciências de modo geral. Também estou lá no Instagram e se procurar no Facebook também tem uma página do meu canal. Então, até mais, pessoal. Tchau, tchau.